Estar aqui nessa casa é sempre motivo de muita alegria. Essa casa é lotada de recordações boas, de momentos muito especiais do que fazemos aqui, do que a gente consegue viver quando participa tanto das reuniões ordinárias, né, que elas acontecem sempre, quanto as extraordinárias, quando tem momentos de cirurgias espirituais. Eu acho que esse ventilador tem que ficar esperto, né? E cirurgias espirituais, o Orlando, que está em breve para vir para cá, dia 22 de junho, né? Então a gente acaba guardando muitas recordações boas e que deixa a gente muito feliz toda vez que a gente volta. Então eu queria agradecer em nome da Cecília pela casa, ter me convidado mais uma vez, deixar meus parabéns para o meu irmão Carlos, que a gente teve um encontro há tão pouco tempo, né? Mas que a música fez uma amizade tão bacana surgir, instantânea, e que ela perdure para todo sempre, se é que ela já não vem sendo arrastada, né, positivamente, vidas atrás, que a gente nunca sabe. Né? Obrigado, Marquinhos. Isso é uma parte de cabelo para vocês. A gente, quando pensa no tempo de uma palestra, a gente gostaria muito que as pessoas fossem tocadas pela mensagem que a gente traz, para que ela pudesse fazer efeito nas expectativas que cada um traz aqui. Então esse é o nosso desejo sempre. Não dá para a gente acertar um tema que venha exatamente ao encontro de cada um de vocês. Mas às vezes acerta assim que a pessoa chega e fala: Renato, você fez a palestra para mim. Eu estava precisando ouvir isso. Então, de vez em quando a gente acerta. E nas últimas palestras que eu tenho feito, eu estou regularmente no SEAC, uma vez por mês aos domingos de manhã. Eu gosto muito do domingo de manhã. Então, uma vez por mês eu estou lá. E as últimas 2 palestras que eu levei para o SEAC, eu as fiz inspiradas em músicas que eu estava ouvindo. Então, uma delas é a música do Lenine, chamada Paciência. Eu fiz uma palestra com um pouco de paciência. E não foi muito bem aceito, porque acho que as pessoas todas estão com a paciência tranquila. Ninguém estava precisando ouvir sobre a paciência. Então, não pegou muito bem, o pessoal acho que não gostou muito. Agora, essa outra que eu trouxe para vocês também, é a segunda vez que eu faço ela. Eu ouvi uma música que eu não conhecia, o nome da música me inspirou bastante, e eu resolvi transformar numa palestra. E dei essa palestra pela primeira vez no SEAC, há umas 2 semanas. Só que, acho que ao contrário da paciência está todo mundo perguntando. Ninguém tem problema com paciência, tem? Não? Em casa, no trânsito, não? No trabalho, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, com os avós, está todo mundo bem? Com os cunhados, com a sogra, com os tios, cunhadas. Mas essa daqui teve uma repercussão muito boa. As pessoas gostaram demais. E eu não consegui vencer todo o conteúdo. Tinha tanta coisa para falar que eu acabei não conseguindo ir até o fim. Mas gostaram tanto do assunto que me falaram: por que você não faz uma segunda parte? Porque a gente está precisando demais desse treino que você está falando. Então, para quem tiver interesse, hoje eu vou fazer a primeira parte. A segunda parte eu vou fazer no domingo, no SEAC. Então, quem gostar do tema e quiser ver a continuidade dele com novas abordagens, no domingo, às 9 horas da manhã. O título dessa palestra é Coragem. Coragem. Nós precisamos de coragem nessa vida
que nós estamos vivendo. Onde estamos? Estamos na Terra, num planetinha abençoado de expiações e provas, onde as dificuldades são mais ou menos frequentes na nossa vida? Mais frequentes? Eu tenho um problema de fazer essa provocação, porque uma vez no Centro Espírita Vicente de Paulo, casa que eu tenho um carinho gigantesco, casa que me acolheu, foi a primeira casa que me acolheu quando eu cheguei aqui em Bauru em 2011, com quase 13 anos de Bauru. E é uma casa que eu tenho bastante carinho. E uma vez eu fui lá dar uma palestra, não sei qual foi o tema, eu só sei que cheguei, acho que bem-aventurados os aflitos, fui falar das aflições e falei assim, porque a vida, nossa, é bastante difícil. Lá no fundo surge uma voz rompendo a minha palestra, falando, não é difícil não. Falei, me desculpe, mas aí eu percebi pelo tom da voz, era uma criança de 5 anos. De uma família de classe média alta, conheço os pais. A dificuldade que ela teve até agora foi negociar a sobremesa. Se podia ser o chocolate, se podia ser o refrigerante toda hora, quantas idas ao McDonald's, e assim por diante. Quais as dificuldades que essa pequena criança teve até então? Talvez tomar uma vacina que doía um pouquinho, um remedinho mais amargo. Fora ela, a gente tudo aqui que já não tem mais 5 anos há algum tempo, a vida tem nos provado bastante. Bastante. Se eu chegar com esse microfone para cada um de vocês e falar assim, querida, me conta os seus problemas. A gente sai daqui quando? Até passar todo mundo? Até o Natal a gente vence isso? Será? Não? Chamar um grupo de terapeutas aqui, tem que ter uns 280. Cada um atende uns aqui, um ali. É bastante, né? Então vamos ver qual é essa definição da palavra coragem. Se é que a gente precisa dela, assim. Você tem dicionários. Eu não tirei do livro dos Espíritos, nem do Evangelho, nem de lugar nenhum, da doutrina. Tirei do dicionário. Coragem é ter firmeza diante das dificuldades. Firmeza diante das dificuldades. Envolvendo capacidade de ultrapassar as situações de perigo e enfrentar o medo. Situações de perigo, ultrapassar situações de perigo e enfrentamento do medo. Todos nós temos medo? Sim ou não? Sim. É normal? Sim. É normal ter medo? A pessoa que tem medo não é um fracotão? Não? Não é um frouxo? Vamos ver. Tem um psicólogo americano chamado Paul Ekman. Ele definiu sensações universais. Inicialmente, ele definiu 7 situações universais. Essas situações que ele classificou são situações que nós passamos, as quais nós podemos até medir as reações que o nosso corpo tem a essas sensações. Então, ele inicialmente definiu alegria. Quando nós ficamos alegres, nosso corpo se modifica? Sim? Sim. Tristeza. Nosso corpo se abate com a tristeza. Nojo. Quando você passa num lugar fétido,
Não dá um embrulho no estômago? É uma reação física que dá por nojo, surpresa. Você leva um susto. Não dá um? Nossa! Você leva um susto, você não vai uma coração? Nossa! Assusta eu não assim que eu posso passar mal. Raiva. Eita, essa é perigosa. Sentir esse negócio aí. A melhor definição de raiva que eu já vi na minha vida é: raiva é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Para quem ficou o veneno? Só para quem sentiu a raiva. O outro está lá tranquilo, o outro está de boa, não está nem aí para a tua raiva, você está morrendo por dentro. Desprezo é outra sensação de doença. E medo. E ele pôs outras depois: vergonha, orgulho. Orgulho no sentido de orgulhar-se de realizar. Quando você faz uma coisa mega bacana, você fica com orgulho daquilo que você realizou. Isso te dá sensações boas, satisfação. E aí outras vão surgindo a cada ano de sensações que você pode ter, que o teu corpo se manifesta. E o medo é uma delas. O medo provoca reações no nosso corpo, como todas as outras. Vamos ver quais são as reações do medo. Tensão na musculatura. Você enrijece a musculatura quando você está com medo. Estou com medo. Eu estou num beco escuro e de repente vem aquilo que algumas pessoas chamam de cachorro, mas que ele é um Rottweiler. Para mim aquilo é mais do que um cachorro, é um cachorraço. É um mega cachorro. E de repente ele vem fazendo assim. Na hora, mente mais alerta, aumento da adrenalina, que inclusive é a adrenalina do nosso organismo é que provocou aquele monte de coisa. Aumenta a pupila, enrijece a musculatura, aumenta a respiração, mente mais alerta. Para quê? Para fugir. Para fugir. Para você escapar. Porque eu não vou fazer. Se um pincher nervoso, é complicado. Fazer uma, pega assim um pouquinho dele, deixa você bater um pouquinho, fazer um pouquinho de carinho. Tal. Mas o Rottweiler, eu não vou negociar com ele. Alguém vai negociar com o Rottweiler? Não, o que você vai fazer? Olhar um muro mais próximo para você pular. Por que a gente tem essa reação? Porque o medo exerce em nós um estímulo de proteção. Um estímulo de proteção. Sentimos medo para nos preservarmos de situações que colocam nossa vida, nossa saúde e nossa integridade física em perigo. E naquele momento, com o Rottweiler, Super Rottweiler, as três coisas para mim estavam em perigo: a minha vida, a minha saúde e a minha integridade física. As três estavam em risco. Então o medo se instala no meu corpo para que eu consiga fugir daquilo. Portanto, pode-se dizer que ele tem um papel importante, o medo, na sobrevivência das espécies. E assim é essencial para a evolução humana. Se nós retirarmos o medo dos seres vivos que estão hoje presentes na Terra, a vida acaba. E você perde o medo.
Você perde medo de enfrentar, de se jogar de um prédio, de encarar o Rottweiler. Isso é natural. Isso é natural. Eu tenho a consciência. Eu olho aquele Rottweiler e tenho a consciência do que ele pode fazer comigo. Eu não vou enfrentar. Eu quero fugir. Mas eu estou raciocinando isso. Vamos pegar quem ainda não raciocina. De repente tem um suricato. Sabe aqueles suricatinho bonitinho? Olha isso. De repente ele olha para frente, um leão. Mas o leão já naquele andar de caça, só espreitando, pata após pata, indo na direção dele. O suricato olha para ele e fala assim: ó, você anda bonito, hein, leão? É à toa que te chamam de rei da floresta. E ele vinha. Jubona, os dentes bonitos, bela espécie, hein? Dona Leoa deve ficar orgulhosa. Você acha que ele está pensando nessas coisas? Admirando aquele ser magnânimo. O que ele faz? Imediatamente, ele não pensa nisso. Está lá dentro dele um instinto de preservação. E o medo dispara esse instinto. Falou que eu estou em risco. Na verdade, se ele sentir o cheiro do leão, ele já vaza. Ou como diziam os antigos, não sei se na casa de vocês alguém falava assim, escutar o cheiro. Escuta o cheiro desse café passando. Se ele escutar o cheiro do leão, ele pica a mula, ele vai embora. Ele não vai pagar para ver aquilo lá. Então, será que a gente pode dizer, de alguma maneira, que esse medo pode estar inserido dentro de uma lei natural? A lei natural são aquelas que Deus colocou para a gente. A lei do trabalho é uma lei natural. Dá para você cortar ela da tua vida? A lei do progresso é uma lei natural. Dá para cortar? Eu não quero progredir. Não vou mais. Cansei. Quero ficar chafurdando aqui nessa lama aqui da terra. Não quero sair daqui. Tá bom desse jeito. Uma hora ou outra, de um jeito ou outro, Deus vai te colocar para frente. Não Ele vai te colocar. Ele vai te colocar em situações onde você não vai ter outra alternativa senão progredir. Então vamos ver se está certo, isso é natural mesmo. Livro dos Espíritos, capítulo 5, da lei de conservação. E tem um item lá chamado instinto de conservação. É a pergunta 702 do Livro dos Espíritos. É lei da natureza o instinto de conservação. Isso que a gente sente numa situação de medo é da natureza. E quando os espíritos querem ser enfáticos naquilo que eles estão querendo nos passar, nas respostas, eles falam com muita firmeza. Então a resposta dele é: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, o instinto de conservação, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em alguns é puramente maquinal, como o suricato. Foi instintivo, mas está lá dentro. Em outros é raciocinado. Sou eu o Rottweiler. De pensar, falar assim: estou fora. Próxima questão 703. Allan Kardec pergunta: qual foi a utilidade disso? Por que ele colocou essa lei? Com que fim outorgou Deus, concedeu Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Aí que vem uma resposta daquelas que falam assim: só a gente sabendo quem que coordenou tudo isso aqui,
A doutrina espírita teve uma coordenação geral. Aí eu pessoal, sim, claro. Allan Kardec, não. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais assim. Não sei quanto mais assim. Mas mais assim. A revelação, a criação, a compilação, a codificação, como alguns gostam de fazer, da doutrina espírita, foi coordenada por Jesus. Por Jesus. E se no Evangelho segundo o Espiritismo vocês encontrarem dentro dos comentários como funciona o Evangelho segundo o Espiritismo, vem um trecho do Novo Testamento e vem os comentários de Allan Kardec. Quando não tem assinatura nenhuma num comentário, é porque é do Allan Kardec. Se for num outro espírito, vai estar lá Lázaro, Lacordaire, vai estar Santo Agostinho. Em alguns está assinado Espírito da Verdade, ou Espírito de Verdade, de acordo com as traduções. Toda vez que se encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo assinado Espírito de Verdade, leia com muita atenção, porque aquilo que falou foi Jesus. Aquilo que falou foi Jesus. Então, se Jesus não escreveu nada quando esteve na Terra, tudo que temos de Jesus são os evangelistas que fizeram, que transcreveram. Jesus não escreveu nada. Ali é uma coisa ditada por Jesus. E são todas muito profundas. Então, só Jesus coordenando para vir uma resposta dessa. Com que fim Deus concedeu o instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu. Essa expressão agora está grifada 10 vezes aqui embaixo. Assim. Então saibam que isso que eu vou falar aqui agora está dentro de cada um de nós. Está dentro de cada um de nós. Deus lhe deu a necessidade de viver. Olha que lindo que é isso. Não é só se preservar. Nós todos temos dentro de nós uma necessidade urgente de permanecermos vivos. Vivos. Tudo que vai contra isso está indo contra uma lei natural. E nós infringimos as leis naturais regularmente. Regularmente. Não tem a lei de justiça, amor e caridade como uma lei natural? Nós seguimos ela plenamente o tempo todo. Se fosse assim, a gente não estava na Terra. Então nós infringimos algumas leis. Em algumas religiões, quando uma dessas leis naturais é infringida, eles chamam de pecado. Você foi contra uma lei de Deus. Na Torá está escrito: não matarás. Quando você mata, você está indo contra uma lei. Não roubarás. Roubou, você está indo contra. Honrai pai e mãe. Quando você não honra pai e mãe, você está indo contra uma lei natural. Então, quando você não identificar em você a necessidade de viver, e nós temos isso ocorrendo no nosso planeta, todo segundo, pessoas desistem, não sentem necessidade de viver, não veem razão em estar vivo. Isso é contra uma lei natural, porque isso está dentro da pessoa. Está lá dentro dela. Então a gente tem que, toda vez que nós estamos indo contra uma lei natural, o que a gente tem que fazer? Tem que voltar para refazer. Isso não pode contra. Acresce
continuando a resposta, que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, quando a gente é colocado numa situação de medo, todos esses instintos naturais são colocados em prática e a gente sente a necessidade de permanecer. Sente. Num acidente de carro, se você passa uma lombada na estrada assim, de repente você, quando está subindo, tem um outro vindo na sua direção. Ninguém pensa assim, nossa, que pessoa irresponsável que está vindo. Você não pensa. O que você faz? Você tira da frente. Isso é instinto de sobrevivência. Todos têm. Você não pensa. Você faz assim. Eu estou vivo hoje por causa do instinto de sobrevivência. Eu vi o farol do caminhão passando aqui do meu lado no carro. Aqui assim. Eu fui e ele estava vindo. A sorte minha é que tinha acostamento. Quantos não têm essa sorte? Barranco, morte, capota. Eu tirei e o farol veio assim. Sabe aquela cena de câmera lenta? Você está olhando assim? Aí eu estava ficando. Não era o que você quiser. Era o que eu estava aqui. Então é isso. A gente está conhecendo a gente. Como que a gente enfrenta o medo? Vamos lá? A coragem é o enfrentamento do medo. Quando você está numa situação de medo, quem vai te proteger dessa situação é a coragem. E a coragem, a doutrina espírita, ela tem uma resistência. Pelo amor de Deus, doutrina espírita não. Coragem, eu falo. Algumas pessoas que seguem a doutrina espírita têm dificuldade de ir lá no Velho Testamento de vez em quando. Porque a gente gosta muito do Novo Testamento, né? O Novo Testamento é a vida de Jesus, a gente aceita plenamente. Mas por que a gente vai lá no Velho Testamento? Alguns espíritas estudam e dão atenção para isso também, porque tem muita coisa bacana lá. Muita. Quer ver coragem na Bíblia? Vamos lá, Deuteronômio 31, capítulo 6. Capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos. É imperativo, né? Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Essa daqui eu vou falar. O começo da frase, vocês vão completar. Tudo posso. A gente sabe disso. Tudo posso naquele que me fortalece. Espera aí, Renato, você está confundindo as palestras. Você está dando palestra, a idade está chegando, você vai misturando. O Carlos falou que fez 50, eu já falei assim, já foi. Já passei por aí. Faz um tempinho, vai muito não, mas faz um tempinho. Um dia eu estava no aeroporto, aí me chamaram para ir na fila e falaram assim, aquela lá, por favor, senhor, diferencial. Eu falei, ainda não, calma. Eu estou no meio do caminho. Deixa eu curtir mais um pouquinho. Daqui a pouco eu vou, mas não é agora não. Renato, você não está confundindo isso daí com fé? E não coragem? Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é uma atitude de fé. Concorda? Quem falou que a fé não é um ato
de coragem. Quem falou aqui? Sabe por quê? Porque a fé não é crença. Quem acha que fé é crença está com um conceito parcial, não completo. Sabe qual que é a outra palavra que explica a fé? Entrega. Fé é entrega, mais do que crença. Crença é fácil. Você acredita em Deus? Acredito. Você tem fé nele de verdade? Você entrega tudo na mão dele, cegamente? Não. Eu acredito, acho que o universo não tem sentido se não tiver um criador, até a ciência já provou. Quem quiser conversar sobre isso um dia, eu acho maravilhoso. Ciência prova que existe Deus. Não tem foto, não tem nada disso, tá? Mas a ciência diz que sem Deus o universo não foi criado. Ciência já fala. Sabe qual que é a frase mais bacana que eu já vi sobre fé até hoje? Eu vi escrita pichada no muro. Pichação é ruim, mas ele pichou um negócio bom. Ele fala assim: fé é você colocar o pé e depois Deus coloca o chão para você. Pensa um abismo. Você olha lá e faz assim, você nem vê o fundo. Fé é você fazer isso daqui, ó, nesse abismo, sem ter nada, e esperar que Deus vai colocar o chão embaixo de você. Aí você se entregou. Isso é fé. O resto é crença. É que nem o café da manhã do mineiro. O café da manhã do mineiro, um está envolvido, o outro está comprometido. A galinha está envolvida com aquele café, ela cedeu os ovos. O bacon, o porquinho se comprometeu de verdade com aquilo. É diferente o ovo do bacon. O ovo vai saindo, ela está viva. Ah não, vou deixar de fornecer no café da manhã. O porquinho foi lá e se comprometeu com aquilo, tadinho do porquinho. Mas entregar-se é isso. Crença não basta. Se eu chegar para vocês agora e falar, gente, eu sou um piloto registrado com 10 mil horas de voo, eu posso dirigir, pilotar, mas não dirigir, já mostrei que eu não sou. Eu posso pilotar um Boeing 737, 747 perfeitamente. Vocês acreditam em mim? Ah, tudo bem. Eu acredito. Beleza. Então vamos todo mundo agora montar no Boeing e eu vou dirigir. Você fala, não. Aí não, eu não vou entregar a minha vida para você desse jeito. Mas você não entra num avião? Mas o cara já está lá, todo paramentado, ele tem a logomarca da empresa, ele tem um certificado, que se ele está lá é porque ele já passou por não sei quantas mil horas de voo, e parari, pororó. Agora, eu entrar com você, Renato, até acredito, mas não. Entrar no avião e deixar na tua mão a minha vida, não. Então, fé, sim, é um ato de coragem. Salmo 27, capítulo 27, versículo 14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Em Crônicas, capítulo 28, versículo 20. Seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará. Olha o que vem agora. Não o deixará, nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Qual o templo que ele está falando aqui? É assim o templo?
é de construção. É o templo de Salomão, é uma mesquita, são as torres lá onde Jesus foi condenado, tem a Torre Antônia, onde tem o Muro das Lamentações lá em Jerusalém. São esses templos. Quem quiser saber qual templo é esse, pega um livro excepcional chamado Boa Nova, de Humberto de Campos. Vai no capítulo 3, chamado Primeiras Peregrinações. É o diálogo dos mais lindos que eu já vi na minha vida. Onde Jesus está na frente do templo de Jerusalém, onde futuramente depois ele seria condenado por Pilatos. E ele intrigou os doutores da lei que estavam lá na frente do templo. Por que ele intrigou? Porque a figura dele não era uma coisa normal. Ele despertava um incômodo nas pessoas, assim, de tanta nobreza que tinha dentro da simplicidade que um galileu ofertava, de roupas, de expressão física, mas era intrigante. A figura dele era magnética. E um doutor da lei não se aguentou, falou, Hanan, ele falou assim: o que fazes aqui, Galileu? O que fazes aqui, Galileu? Eu vim acompanhar a construção do reino de Deus. E Hanan fala para ele: o que pensa você ser o reino de Deus? E aí que é esse templo do Senhor aqui que está na Bíblia, lá atrás. Jesus responde assim: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. É aqui que é a construção, em cada um de nós, em nenhum outro lugar. Qual que é o nosso objetivo? O aprimoramento, o progresso. Como que você progride? Através da sua reforma íntima. É só isso que importa. Ah, mas ajudar o próximo não importa também? Mas quando você faz a sua reforma íntima, você não acaba indo para esse caminho automaticamente, ou às vezes o contrário, ou às vezes é de fora para dentro. Às vezes você ajudando o próximo, mesmo que de uma forma um pouco raciocinada no começo, eu sei que tem que fazer isso e tal, mas você acaba fazendo, não vai te tocando. Aqui que é a construção que a gente tem que fazer, cada um de nós. Salmos capítulo 53, 56. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Para quem confia, sua fé, sua coragem está na sua fé em Deus. Para quem tem isso, o que um inimigo pode fazer contra você? Quem que pode te prejudicar? Se você confia e você entrega em Deus. Em Isaías, capítulo 41, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. E eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Claro que é uma palavra da Bíblia, que não vem escrita por Deus, né? Deus não escreveu. Todo livro que existe na Terra foi escrito por homens. Mas, como recebendo a palavra de Deus. Isso tá bom, gente. Consegue.
sublimar isso daí, não precisa ficar pegando, né? Muito bem. Aí o Emmanuel, abençoado, através das mãos também abençoadas do Chico, naquela série maravilhosa de livros chamada Fonte Viva, uma série de livros muito bacanas, onde ele pega o Novo Testamento, pega um trechinho e comenta, pega um trechinho e comenta. Um desses livros é o Vinho de Luz. E tem um capítulo nesse Vinho de Luz chamado O Capacete. Capacete mesmo. Põe na cabeça. Em Paulo, está em Efésios, capítulo 6, versículo 17, está escrito assim: tomai também o capacete da salvação. E ele fala o seguinte: na luta diária mantida pelo discípulo de Jesus, aí já dá para parar e fazer um seminário. Só com essa frase. Na luta diária mantida pelo discípulo de Jesus. Quem resolve seguir os preceitos, a vida, tomar como exemplo, porque no Livro dos Espíritos está dizendo que nós temos que tomá-lo como modelo e guia. Quem decide fazer isso? Cada um de nós, na nossa modesta condição. Porque a gente não vai conseguir, a partir de agora, eu chego e decido, falo assim, eu sou agora um cloninho de Jesus. Eu vou fazer tudo que Jesus fazia. A gente dá conta de uma hora para outra, assim? Não dá. Não dá. Precisa de muito estudo. Porque Jesus não era só profundamente bom. Ele era profundamente inteligente. Ele conhecia e conhece, né? Mais muito. Ele conhece sobre todas as ciências. Um espírito de uma inteligência incrível. Porque o espírito tem suas duas asas. A asa da moral, do amor, e a asa da intelectualidade. Nós temos que desenvolver as duas igualmente. E a gente não consegue alçar grandes voos se a gente não tiver as duas fortalecidas. Jesus tinha tudo isso. Então a gente, quando decide, a gente não está no lugar dele, mas a gente mirou para aquela direção. Isso já é fundamental. Porque você pode apontar a tua flecha da tua direção para vários lugares. Para vários lugares. Quando você resolve apontar para a direção de Jesus, você não está lá ainda em Jesus, mas você está no caminho. E você vai ter muitas dificuldades aqui no meio. Por ter optado essa direção. É isso que Emmanuel fala, na luta diária mantida pelo discípulo de Jesus. Porque todo dia, o discípulo de Jesus na terra, que resolve fazer as coisas como o nosso modelo e guia fazia, ele terá dificuldades. Ele não será aceito, ele não será compreendido, ele será recriminado. Porque o bem, às vezes, não é bem visto. Quantos que resolvem fazer o que é correto e são chamados de tolos? E o correto deixa de ser correto quando todo mundo está fazendo errado? Não. E o errado não passa a ser certo porque todo mundo está fazendo. Sempre o certo é o certo. E às vezes a atitude certa é mal compreendida. Essa é a luta diária do discípulo de Jesus. Ele fala o seguinte: igualmente não podemos esquecer, nessa luta diária, o conselho do apóstolo dos gentios, que é Paulo. Que está dizendo, tomai também o capacete da salvação. E ele continua, Emmanuel, comentando isso. É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizado
Então, isso é uma metáfora, né? A gente vai pegar um capacete, escrever salvação nele e sair pela rua. Quem anda de moto quiser escrever salvação no seu capacete, pode. É o pessoal das motos. Pode. Mas é uma metáfora. O que ele quer dizer com esse capacete? Simbolizado na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs, estruturadas nas concepções do bem, da confiança e do otimismo sincero. Esse é o capacete da salvação. Ideias sólidas, atitudes cristãs, estruturadas na concepção do bem, da confiança e do otimismo sincero. Por que eu trouxe esse capítulo? Porque agora, Emmanuel vai falar como que constrói o capacete da salvação. Testamos de tear, né? Vamos tecer. Testamos, pois, o nosso capacete espiritual com os fios da coragem inquebrantável, que não se quebra. A coragem que não se quebra. Essa é a composição desse capacete. Coragem. Da fé pura. Coragem inquebrantável. Fé pura. E do espírito de serviço. É a receita do que a gente precisa. Nada mais que isso. É exatamente o que a gente precisa. Confiança, fé e trabalho. De posse dele, se você tecer esse capacete com essas 3 virtudes, de posse dele, enfrentaremos qualquer combate moral de grandes proporções. Nenhum discípulo da Boa Nova se esquece da sua condição de lutador. Lutas diárias, ele falou no começo. As forças contrárias ao bem, meu amigo, diz Emmanuel, irão alvejar o teu mundo íntimo através de todos os flancos. Enquanto estamos na terra, as forças do mal nos alvejam o tempo todo. Provocações, raiva, inveja, ciúmes, ira. Vocês não têm isso na vida de vocês? Inveja. Ninguém tem inveja de vocês? Ninguém tem ciúmes? Ninguém tem raiva? Ninguém tem nada disso? Ou a gente tem isso todos os dias? Todos os dias. Quer que seja por pensamento. Ah, mas eu estou lá no fim de semana lá em casa, fazendo meu churrasco, eu não sinto nada disso. Mas aquele cara que quer puxar teu tapete e está te perseguindo no trabalho, ele manifesta pensamentos contra você. Eles chegam até a gente. Se você tiver com essa couraça, não pega. Nenhum discípulo da Boa Nova se esqueça da sua condição de lutador. As forças contrárias ao bem, meu amigo, irão alvejar o teu mundo íntimo através de todos os flancos. Todos os flancos. Defende a tua moradia interior. Examina o revestimento defensivo que tens usado em matéria de desejos e crenças, propósitos e ideias, para que os projéteis da maldade não te alcancem por dentro. Então, nós somos alvejados, sim, mas o orar e vigiar nunca deixa de ser válido. Nunca deixa de ser válido. E o que a gente precisa ter? Coragem para suportar tudo isso. Coragem para enfrentar tudo isso. Fé. Fé de entrega. Saiba que Deus
você pode entregar-se em confiança máxima. Ele não dá um filho dele uma prova que tenha 0,5% a mais do que a sua capacidade de superação. Deus nunca faz isso. Nunca fará. Vocês veem como o tema é bom e vai rápido? Sabe quantas folhas eu tenho aqui? 12. Sabe em qual que eu estou? No meio da 4. Por isso, domingo vai ter o Coragem 2. A missão. A revanche. Sexta-feira bom. Olha que coisa, gente. O negócio é assim, ó. Esse tema, ele envolve muita coisa da gente, envolve a nossa vida do dia a dia, para termos coragem. E se você tiver essa coragem pautada na fé, essas coisas que atingem a gente todos os dias perdem força. Então, coragem para suportar tudo isso. E para acabar, tem que acabar necessita. Vou ficar com fome, tem um monte de salgadinho aí. Eu vou acabar com 2 coisas. Uma vai ser a música, né? Porque monta tudo isso, não cantar, sabe de vinho. Experimenta. Mas aí eu gosto muito demais da Clarice Lispector. Eu acho que ela é espetacular. As coisas que ela escreve são de uma profundidade tão incrível. Eu fazendo a pesquisa para esse tema, olha o que eu acho dela. Sabe qual é o nome desse texto dela? Meu Deus, me dê coragem. Aí eu falei, muito inteligente de trazer para essa palestra. E olha o que ela fala. Meu Deus, me dê a coragem de viver 365 dias e noites, todos vazios da tua presença. Me dê a coragem de considerar esse vazio como uma plenitude. Faça com que eu seja a tua amante humilde, entrelaçada a ti em êxtase. Faça com que eu possa falar com este vazio tremendo e receber como resposta o amor materno que nutre e embala. Faça com que eu tenha a coragem de te amar, sem odiar as tuas ofensas à minha alma e ao meu corpo. Faça com que a solidão não me destrua. Faça com que minha solidão me sirva de companhia. Faça com que eu tenha a coragem de me enfrentar. Faça com que eu saiba ficar com o nada. E mesmo assim, me sentir como se estivesse plena de tudo. Receba em teus braços o meu pecado de pensar. Maravilhosa. É muita profundidade nessa aula. E aí, eu vou trazer para vocês então a música que tem como tema, como nome da música, o tema dessa palestra, que me inspirou. Essa música chama Coragem, de uma artista chamada Manda, que eu não conhecia essa música há um mês atrás. Deixa eu te propor, tente imaginar você de 10 anos atrás, te chamando pra conversar. O que você vê? Você sente o quê? O que eu queria falar? Esse refrão vai dizer: faça o favor de se cuidar. Você nem pode imaginar o quanto na vida há de ter coragem.
viver. Você vai cair e vai errar, mas também vai se levantar. E acima de tudo há de ter coragem pra viver. Coragem pra viver e força pra continuar. Veja só você, eu fico a imaginar meu eu de 10 anos atrás me chamando pra conversar. O que será que ele vê? Será que gosta do que eu me tornei? Mas antes de continuar, deixe apenas dizer: faça o favor de se cuidar. Você nem pode imaginar o quanto na vida há de ter coragem pra viver. Você vai cair, sim, vai errar, mas também vai se levantar. E acima de tudo há de ter coragem pra viver. Coragem pra viver e força pra continuar. Não quero ir embora sem deixar mais uns conselhos pra você. Beba mais água e tente ser um pouco mais gentil com você. Não é preciso se apressar, pra que correr, vai devagar. Ouça o que os seus pais têm pra dizer. Coragem pra viver, coragem pra viver e força pra continuar. Muito obrigado.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder e a glória para Deus abençoe a todos.